Notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Tribunal de Justiça de São Paulo acata o recurso do coronel Brilhante Ustra e extingue o processo por tortura e assassinato do jornalista Luiz Eduardo Merlino durante a ditadura militar. Trabalhadores e estudantes da região metropolitana de Porto Alegre realizam caminhada luminosa pela democracia, liberdade e paz. Os deputados Paulo Pimenta e Vadir Damus criticaram o pedido do PSL para que eles respondam disciplinarmente no Conselho de Ética da Casa. Seminário em São Paulo discute a ressocialização e a garantia de direitos para jovens em medidas socioeducativas. Artistas se reúnem pela democracia e contra o fascismo. Em Brasília, a Comissão de Ética da Câmara confirmou o nome do deputado Jorginho Melo como relator dos processos que pedem a perda de mandato dos deputados Paulo Teixeira, Vadir Damus e Paulo Pimenta, do PT. Os parlamentares repudiaram as ações movidas pelo PSL por entender que não há embasamento jurídico nos pedidos que se referem à decisão não cumprida de libertar o ex-presidente Lula. Os processos no Conselho de Ética da Câmara contra os deputados petistas Vadir Damus, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta foram representados pelo PSL, o partido do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Os parlamentares são acusados de quebra de decoro parlamentar e de má-fé, quando entraram com um pedido de habeas corpus a favor do ex-presidente Lula, no mês de julho, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, em um dia de plantão. O habeas corpus acabou concedido pelo juiz plantonista Rogério Favretto. Favretto atendeu o pedido dos parlamentares com base no argumento de que Lula era, na época, pré-candidato à presidência e teria direito a concorrer em liberdade. Mas antes que a ordem pudesse ser cumprida pela Polícia Federal em Curitiba, iniciou-se uma disputa jurídica que durou mais de 24 horas, com decisões favoráveis e contrárias, até a revogação definitiva pelo presidente do TRF4, ministro Thompson Flores. Para os deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta, as ações movidas pelo PSL demonstram a falta de conhecimento das leis, pela legenda que quer governar o país a partir de 2019. E nesse caso, inclusive, eu sou advogado do presidente Lula, né? Eu atuei como advogado também. Ninguém ali atuou como parlamentar, enfim. Isso é uma bobagem. E agora, tentar criminalizar o exercício inalienável de quando se entender que há uma lesão de direito contra si ou contra terceiros. Procurar o socorro do Poder Judiciário é o fim da picada. Os parlamentares entendem que o deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, relator sorteado pelo Conselho de Ética para analisar os processos, deve arquivar as ações. Para Pimenta, o fato é apenas mais um capítulo das perseguições sofridas pelo PT na defesa de Lula, vítima de prisão política. Uma bravata, né, desse partido do reacionário mor, mas que em poucos dias vai estar arquivada e quem acha que vai nos acuar com esse tipo de ação, bateu na porta errada. Não foi uma atividade típica de parlamentares. No habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer cidadão brasileiro. A nossa Constituição, o Código de Processo Penal asseguram isso, né? Qualquer pessoa, com ou sem formação jurídica, pode impetrar um habeas corpus ou a seu favor ou a favor de terceiros. Não é só no Brasil que é grande a preocupação com os riscos que corre a democracia brasileira. No mundo inteiro, meios de comunicação e personalidades de reconhecimento internacional se juntam a esse alerta. A análise do nosso comentarista político, José Lopes Feijó. Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas brasileiros, alerta: a comunidade científica internacional está estarrecida com a escalada do extremismo e do autoritarismo que está acontecendo no Brasil neste processo eleitoral. Jornais do mundo inteiro, os principais veículos de comunicação, dão manchetes e produzem artigos alertando
para o perigo que a democracia brasileira está correndo. Até partidos de extrema-direita, como o partido dirigido por Marine Le Pen, da França, se diz assombrada com o que está acontecendo no Brasil neste momento. Mas, curiosamente, os meios de comunicação no Brasil não tratam do tema como deveriam. A escalada de violência com os diversos atos de barbaridade que têm ocorrido durante a campanha eleitoral, de agressões, sejam agressões nas redes sociais, sejam agressões verbais, sejam ameaças físicas, seja violência física de fato, como está ocorrendo, merecem pouquíssimo ou nenhum espaço de denúncia na mídia nacional. A ponto da ombudsman de um dos principais jornais de São Paulo estranhar que o candidato que está propiciando esta onda de ódio e de violência não seja chamado no jornal, nos artigos, nas matérias, como um candidato da extrema-direita. São muitos os sinais, são muitos os alertas. O Brasil, de fato, está correndo sérios riscos de ver morta a democracia que ainda resta e de assistir a uma escalada de autoritarismo que ninguém sabe aonde vai parar. Mas o que já prenuncia a campanha eleitoral, com o volume de ataques e agressões àqueles que são e pensam diferentes, mostra que se isto não tiver um fim, a população brasileira vai amargar por muitos anos a escolha equivocada que possivelmente esteja fazendo. Um grupo de mais de 1.000 advogados e juristas assinou um manifesto em defesa da candidatura presidencial de Fernando Haddad. O documento será lançado em ato amanhã em São Paulo. Assinam o documento, entre outros, os ex-ministros José Carlos Dias, Eugênio Aragão, José Eduardo Cardoso, Tarso Genro e Sepúlveda Pertence. No texto, os autores explicam que estão unidos na defesa da democracia e de dignidade, respeito e justiça social. Escritores, editores e trabalhadores na indústria editorial também lançaram um manifesto de apoio a Fernando Haddad. No documento, afirmam que, em favor da democracia duramente conquistada e de um país melhor e menos desigual, seu voto não poderia ser outro. São mais de 200 assinaturas, entre as quais as de Chico Buarque, Fernando Moraes, Luiz Fernando Veríssimo e da ativista americana Angela Davis. Um evento em São Paulo discutiu medidas socioeducativas e sua eficiência. Previstas no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas têm caráter predominantemente educativo e não punitivo. Elas podem incluir prestação de serviços à comunidade e até privação de liberdade. A reportagem é de Leandro Chaves. Hoje, profissionais do Ministério Público, Pastoral Carcerária e movimentos sociais estiveram reunidos para discutir essas questões durante um seminário na sede da Ação Educativa. A Fernanda é coordenadora técnica em um convênio de arte e cultura para jovens que cumprem medidas socioeducativas dentro da Fundação Casa, em regime de internação. A gente está ali para também garantir que o adolescente, infelizmente, pelo menos dentro da medida, ele tem acesso ao que a gente produziu no mundo aí enquanto arte, né, enquanto cultura. Não que eles não tenham tido anteriormente, né, porque a gente é produtor de cultura o tempo todo, mas muitas vezes a gente percebe que dentro da medida é a primeira vez que ele tem acesso a um cinema, a uma aula de teatro. O exemplo dela, onde a educação é priorizada, deveria prevalecer num sistema que visa a ressocialização de jovens de 12 a 18 anos. Entre os mais de 190 mil adolescentes que cumprem medidas socioeducativas atualmente no Brasil, 40 mil estão internados. É o que aponta a última pesquisa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A gente precisa desconstruir esse discurso de que o menino, o jovem, cometeu um crime e não acontece nada com ele. Não é verdade. Essas medidas elas implicam em privação de liberdade. Existem jovens que estão privados de liberdade pelos atos infracionais que cometeram, e implicam também liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade, outras modalidades que o sistema privilegia, porque é fundamental também que, além
do caráter de responsabilização, haja a promoção dos direitos fundamentais desses adolescentes. O pesquisador da Pastoral Carcerária criticou o papel do Estado na ressocialização. Desde os anos 90, né, esse período que a gente entra, que se chama de redemocratização, de nova república, o Estado, na verdade, tem construído um grande aparato que, em uma ponta, ele administra socialmente esses jovens, mas na outra ponta ele mata esses jovens. Né? O que tem sido organizado durante essa democracia é uma democracia das chacinas, é um genocídio continuado. A Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra lançou nesta semana uma nota em defesa do Estado democrático e de direito no Brasil. O texto destaca a importância da defesa dos direitos frente à conjuntura política do país e da onda de violência que se intensificou na campanha para o segundo turno da eleição. E para falar mais sobre essa nota pública, Democracia, Mudança com Justiça e Paz, eu converso agora com a coordenadora da Comissão Pastoral da Terra em São Paulo, Andrelina Vieira. Boa noite, Andrelina, seja bem-vinda aqui no seu jornal. Obrigada. Bom, Andrelina, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse melhor o que seria essa nota pública e qual é o objetivo dela. Então, essa nota ela foi feita a partir do momento em que não se pode calar. De maneira nenhuma. Não se pode se omitir de maneira nenhuma neste momento em que o Brasil está vivendo essa onda, né, de violência, impunidade, hipocrisia, né? Então, é o não calar. É fazer com que todos percebam e luta para que coisas terríveis não aconteçam. Na verdade, ele explica bastante, né, até para quem ainda não caiu a ficha do que pode vir a acontecer futuramente. Futuramente, tanto para nós no momento como para esses que virão, né? Porque o que pode acontecer é algo tão forte que vamos sentir por muitos anos, né? Com certeza. Sentir tudo que realmente algum candidato aí está até prometendo. E você acredita, aproveitando que você mencionou essa questão do candidato de extrema-direita, que todo esse estímulo, esse ódio pregado que nós estamos vendo recentemente, principalmente que tem aumentado, né, na campanha do segundo turno das eleições, ela estimula o preconceito e incentiva ainda mais essa questão do conflito social? Com certeza, incentiva ainda mais. Você pode perceber que a violência, ela aumentou, ela está aumentando. Nas ruas, né? O medo aumentou de sair. A violência física, ela chegou a ponto tão alto que 60 pessoas não mortas, foram violentadas fisicamente, né? E dentro dessas 60, 50 com certeza, que eu estou te falando, foi feita pelo povo que está incentivado. Essa intolerância, né? Essa intolerância. Bom, em relação, até comentei, os 60 mortos, na verdade, não é designada a isso, mas a gente vai falar agora sobre os 50 mortos de 1º a 10 de outubro, que foram os mortos no campo. Né, porque a pastoral, ela luta, além dessa questão da reforma agrária, né, por políticas públicas voltadas a isso, vocês também lutam contra a impunidade nos crimes que ocorrem no campo, que também tem aumentado. E nessa época de eleição aumentou bastante, né, Andrelina? Aumentou. Muito A gente teve recentemente, na semana passada, a morte do sindicalista do Aloísio, mais 2 indígenas. 2 indígenas e um está ferido, né? São 4 violências. Como que você enxerga, como você analisa? Muito forte. As violências no campo, o campo é quem está sofrendo mais essas situações, né? O campo é quem vai sofrer. As comunidades tradicionais é que vão sofrer, né? E mais do que até na própria cidade. Então, a gente está vendo que está aumentando muito. Só em 2017... para te falar, 71 mortes no campo.
2017. E a maioria sem respostas respostas dos autores, e as que tiveram, né, os autores identificados não foram punidos. Não foram punidos. A punição é muito pouca, muito pequena. Há pouco tempo nós vimos a punição da irmã Dorothy, né, de quem matou, de quem mandou matar. De tantos anos e ainda não foi punido, né? Então, a punição no campo, ela é, assim, um negócio terrível, né? Aponta-se, tem-se a certeza, mas não é punido. Você acredita, então, que talvez futuramente, se caso seja feita essa eleição e seja feita a vitória desse candidato de extrema-direita? Desse candidato, é lógico, ele tá prometendo a todo vapor aí. Ele está prometendo que o campo que os indígenas não vão mais ter terra, né? Que a população quilombola também vai ser revista, todo um processo que eles passam, e pequenos produtores, está todo mundo no campo nessa. Toda né? uma luta. Toda uma luta. Por retrocesso. Exatamente. Todas as conquistas estão aí em jogo com esse candidato. Perfeito. Obrigada, viu, Andrelina, pela sua participação. As portas sempre abertas. Obrigada a vocês, viu? E depois do intervalo, Justiça de São Paulo considera prescrito o crime de torturador Brilhante Ustra. Você vai ver já já. Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Uma excelente noite de quarta-feira a vocês. E vamos aos comentários. Eu começo lendo do Paulo Teixeira. Não se enganem, a justiça brasileira há muito tempo não é justa. A Neuza Vieira de Souza. Abaixo o fascismo, viva a democracia. E a Isabel Cristina. O mundo está estarrecido com o rumo que o Brasil corre o risco de traçar. E tem brasileiros dispostos a se lançar na barbárie anunciada. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários. O Brasil teve 12 mortes por sarampo registradas até 15 de outubro. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 2.192 casos da doença em todo o país. Atualmente, o Brasil enfrenta 2 surtos de sarampo. No Amazonas, são 1.776 casos, em Roraima, com o registro de 330 casos da doença. Veja agora outros destaques desta quarta. O jornal turco diz que o jornalista saudita Jamal Khashoggi começou a ser esquartejado ainda vivo. Uma gravação de áudio comprovaria as torturas sofridas pelo repórter no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Khashoggi era crítico da violenta monarquia saudita. O Canadá legaliza o uso recreativo da maconha. A partir de agora, o porte de até 30 gramas é permitido no país. Além disso, os canadenses com mais de 18 anos também podem cultivar até 4 plantas de cannabis em casa. O Canadá se tornou o segundo país do mundo a legalizar o uso da maconha para fins recreativos, depois do Uruguai, que adotou a medida em 2013. A Anistia Internacional denuncia violações sistemáticas cometidas contra refugiados e imigrantes na fronteira da Itália com a França. Segundo a ONG, foram constatadas situações de discriminação, ameaças, insultos e dificuldades para a solicitação de asilo. Empenhada na proteção alimentar e no combate à fome e desnutrição, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, completa 73 anos. Para comemorar, encontros para debater os rumos da alimentação mundial foram realizados em mais de 130 países. Veja no comentário de Flávia Aguiar. Na terça-feira, 16 de outubro, a FAO
sigla da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, comemorou 73 anos de existência. Nesta comemoração foram realizados eventos em 130 países no mundo inteiro. O principal deles foi realizado em Roma, sede da organização, com a presença, naturalmente, do seu presidente José Graziano da Silva, brasileiro que participou do programa Fome Zero no Brasil. Fome Zero é agora um programa internacional da FAO, mais precisamente Fome Zero 2030, que visa erradicar a fome como um problema crônico mundial até este ano. A tarefa enfrenta enormes dificuldades. O número de pessoas atingidas pela fome e falta de alimentos no mundo inteiro ainda é de 821 milhões de pessoas, segundo dados da própria FAO. A FAO também lembrou que existem problemas conexos com relação à fome. Lembrando, por exemplo, a mudança climática, conflitos armados, migração, pobreza e também abordou temas como o empoderamento da agricultura familiar no mundo inteiro, como um modo de melhorar, inclusive, a qualidade da nutrição em termos mundiais. Participaram do encontro autoridades de outras organizações conexas e também embaixadores da FAO contra a fome, como, por exemplo, o rei Lestsi, do Lesoto, e a rainha Letícia, da Espanha. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o Papa Francisco I também participaram através de mensagens enviadas especialmente para o encontro. O presidente da FAO, José Graziano da Silva, lembrou também que o problema da fome é agravado pelo desperdício de alimentos no mundo inteiro. Segundo esses dados da FAO, 1/3 da alimentação mundial produzida é desperdiçada. E a FAO atualmente está desenvolvendo uma metodologia para mensurar mais precisamente este desperdício. Na sua mensagem, o Papa enfatizou que a ação concreta deve ir além da questão de conferências, eventos com mensagens solenes sobre o tema. Em seu pronunciamento, o presidente José Graziano lembrou que é possível combater a fome, chamando atenção para a realização do Brasil recentemente, que conseguiu sair do mapa da fome, embora agora, depois do desmanche das políticas sociais promovidas pelo governo Temer, o Brasil esteja ameaçado de voltar rapidamente ao mapa mundial da fome. Uma coisa é certa, não haverá combate efetivo à fome, como disse o Papa, se não houver uma vontade política firmemente estabelecida que supere, inclusive, diferenças nacionais, supere barreiras comerciais, como ele falou, né? E que promova realmente sentimentos como a solidariedade em escala mundial. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a condenação em primeira instância do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, no caso de tortura e morte do jornalista Luiz Eduardo Merlino. O crime teria prescrito. Ustra, que morreu em 2015, comandou o DOI-CODE, órgão de repressão política durante a ditadura militar, entre 1970 e 74. O torturador foi mencionado como herói em discurso do candidato à presidência Jair Bolsonaro. A versão inicial difundida pela ditadura era de que Merlino havia cometido suicídio durante uma transferência de presídio, fato desmentido por seus colegas de cela. A reportagem é de Michele Gomes. Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o DOI-CODE de São Paulo, na Rua Tutói, torturado seguidamente por 24 horas no Pau de Arara, jogado em uma solitária, e no dia 19 eu estava morto por gangrena nas pernas. A dramatização produzida pela Comissão da Verdade Rubens Paiva resgata a memória do jornalista torturado e morto durante a ditadura militar nas dependências do DOI-CODE, comandado pelo então major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Para Ângela Mendes de Almeida, viúva de Merlino, a decisão de hoje da Justiça deixa um recado perigoso à democracia brasileira. Isso é um recado público
do Tribunal de Justiça de que tortura está permitida. Pode existir tortura, tá? Tortura é livre. O DOI-CODE, órgão de repressão política durante a ditadura militar, foi comandado por Ustra entre setembro de 1970 e janeiro de 1974. As comissões nacional e estadual da Memória e Verdade de São Paulo apontam o militar como um dos principais torturadores da ditadura. Esse senhor, quando eu cheguei, por volta entre 11 horas e meio-dia, algemado, ele me disse que tinham acabado de matar o Alexandre Vanucchi Leme, cujo apelido era Minhoca. O major, muito nervoso, disse que eu também seria morto. Entre as vítimas que sobreviveram está Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma e uma das testemunhas principais no processo da família Merlino, iniciado em 2010. Eu sou testemunha ocular que ele começou a ser assassinado naquela sala de tortura, ao meu lado. Ele no pau de arara e eu na cadeira do dragão. E na porta estava o Ustra comandando. Para Eleonora, a decisão faz parte do contexto político que o país vive e representa uma ameaça democrática. Eu não quero, como mulher, como mãe, como avó, como militante histórica das lutas democráticas no nosso país, viver mais 21 anos de escuridão e nos porões. A família vai recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Apesar de ser uma ação por danos morais, o advogado da família afirma que a indenização não é prioridade, mas a justiça. A família não está interessada na indenização que foi fixada pela juíza, a família não pediu indenização. É que nesse tipo de ação nós somos obrigados a dar um valor, a dar um número. E então a juíza que fixou R$100 mil, mas para a família não é isso que importa. A família quer realmente o reconhecimento do que foi, dos atos praticados na época, de que o Merlino foi preso ilegalmente, foi levado ao UBAN, foi torturado até a morte. Então é o reconhecimento do Estado através do Poder Judiciário. É isso que a família acha importante. Deputado eleito pelo PSL do Rio Grande do Norte, o general Eliezer Girão, defendeu a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal responsáveis pela libertação de políticos acusados de corrupção, como o ex-ministro José Dirceu e os ex-governadores tucanos Beto Richa e Marconi Perillo. O general disse que o impeachment de vários ministros se insere em um plano de moralização das instituições da República. O general ainda se mostrou fã de um seriado de TV ao afirmar que não tem negociação com quem se vendeu para o mecanismo, como se chama a ficção, sobre a Lava Jato. Destituição e prisão, completou o general. O impeachment de ministros do STF é votado pelo Senado e precisa de 2/3 dos votos para ser aprovado. E você acompanha agora como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Sol entre muitas nuvens e temperatura elevada nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 30 graus e mínima de 21. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Em São Bernardo do Campo, tempo parcialmente nublado com aberturas de sol ao longo do dia. Previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Máxima de 29 e mínima de 19 graus. Já em Mogi das Cruzes, céu encoberto e curtos períodos de sol com chuvas isoladas. Máxima de 29 e mínima de 21. Em Brasília, variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer momento. Máxima de 28 e mínima de 18 graus. Depois do intervalo, polícia conclui que o mestre Moa do Catendê foi assassinado por motivo político. Você vai ver já já.
Oi, pessoal, olha aqui eu de volta com seus comentários. Eu leio da Linda Simas, Niterói, Rio de Janeiro. Violência não, o amor precisa vencer o ódio. E o João Carlos Palhuzzi, a violência está num nível alarmante, incentivada por um candidato que está contra o povo brasileiro. E o Gil Vasconcelos, o Brasil não pode ter outros Ustras. Fica aí o recado e daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. Centenas de trabalhadores e estudantes realizaram na noite de ontem, na região metropolitana de Porto Alegre, uma caminhada pela democracia, liberdade e paz. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A região metropolitana de Porto Alegre é a maior do sul do país, com 4,3 milhões de habitantes distribuídos por 43 municípios. Com o objetivo de organizar os educadores desta região, foi criado o Comitê em Defesa da Educação, que realizou na noite de ontem sua primeira mobilização em São Leopoldo. Nós estamos na rua para dizer para as pessoas que nós precisamos eleger um projeto que represente todas as diferenças, as igualdades das pessoas e não um projeto que propaga o ódio, que retoma o fascismo, que traz a discussão de retirada de direitos. Nós precisamos lutar para ampliar os direitos das pessoas. Grande parte dos trabalhadores desta região são metalúrgicos que aderiram à caminhada. Os metalúrgicos têm consciência de que o momento gravíssimo que nós estamos vivendo, da defesa dos direitos, da defesa da CLT, da defesa daquilo que foi muita luta conquistado pela nossa categoria, pela categoria dos trabalhadores no Brasil, é esse momento, a defesa não é só da democracia, mas é também dos nossos direitos. De acordo com os organizadores, as luzes na marcha foram utilizadas de maneira simbólica, para iluminar a escuridão inaugurada pela desinformação provocada pelas fake news. Eu acho que essa caminhada iluminada, ela tem como foco principal e objetivo iluminar a mente da nossa galera, né? Essa campanha dele tem sido extremamente baseada em cima de fake news, de mentiras, né? Em cima, o kit gay é uma grande mentira deles, né? O MEC mesmo já lançou 3 notas dizendo que esse kit nunca foi distribuído em escolas. Eu trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, sei que ele de fato ele nunca existiu e eles tentam jogar isso para cima da esquerda numa tentativa desesperadora de ganhar essa eleição. A Prefeitura de São Leopoldo também esteve presente, na figura da vice-prefeita Paulette Souto, que não se vê representada no segundo turno das eleições do estado, onde os 2 candidatos ao governo gaúcho declararam apoio a Bolsonaro. Porque ele é exatamente o oposto de tudo aquilo que a gente entende como uma sociedade democrática, né, que tenta incluir as pessoas, respeitar a cada um como indivíduo, como cidadão e como trabalhador e trabalhadora. No Circo Voador, reduto histórico de manifestações culturais no Rio de Janeiro, ato contra o fascismo reuniu centenas de pessoas pela manutenção da democracia. A reportagem é de Ana Carla Ferreira. Poesia e palavras de ordem preencheram a noite de terça-feira. Apenas um desejo expresso em botões, camisetas e cartazes. O espaço lotado demonstrava a importância do momento. Os artistas estavam reunidos no ato com apenas um objetivo: manter a democracia. Essa urgência de mobilizar, sensibilizar as pessoas que hoje, nessas eleições, no segundo turno, não se trata tanto de escolher entre um partido e outro, entre um candidato e outro, trata-se de escolher o direito a continuar exercendo a democracia. Então é um ato hoje para mostrar como é importante a gente poder se manifestar,
como a gente poder aqui presente hoje, são trabalhadores da cultura e da arte. São pessoas que não estão ligadas a partido. São pessoas que votaram em diversos candidatos, mas que estão muito preocupados pelos direitos básicos do cidadão. Uma das maiores importâncias desse ato é a gente sentir que está junto, sentir que nós somos muitos, diversos e não estamos dispersos, que a gente vai se encontrar, que a gente vai continuar se encontrando, aconteça o que acontecer, a gente está junto e a gente é uma teia forte. A manutenção dos movimentos culturais e da liberdade também é uma preocupação dos participantes do evento. A cultura, ela fornece um diálogo, uma ponte para a gente poder deixar nosso discurso acessível para a população. A cultura e a arte. O ser humano não pode ser recriminado, não pode ser censurado com os pensamentos, com qualquer coisa. A gente tem que ter liberdade, o ser humano precisa ter liberdade para se expressar. Os trabalhadores e trabalhadoras da arte presentes no palco do Circo Voador trouxeram em seus discursos a defesa da democracia, da cultura e da liberdade. Os participantes do evento acreditam que o jogo eleitoral não está decidido e prometem intensificar a militância. Precisa que esse país continue a ser democrático, que esse país garanta a vida, né, dos brasileiros, especialmente os brasileiros pobres, negros. Aqui ele fala que as minorias têm que se submeter às maiorias. Mas, na verdade, as minorias, elas são maioria. Elas são maioria da população. As minorias são as elites. As elites, e não é nem a classe média, são as elites grandes, banqueiros, grandes indústrias. Essas são as minorias para quem ele quer governar. Eu quero um país para as maiorias, para a maioria pobre, para a maioria negra, para os indígenas, para todos nós que queremos educação, que queremos saúde pública, que queremos comprometimento. Então, entre os dois candidatos é óbvia qual é a via democrática, qual é a via de desenvolvimento do país. É óbvia, né? Então a gente está querendo despertar as pessoas. No palco, na música, um pedido na voz de Tereza Cristina. Por caridade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Por caridade, ó liberdade, abre as asas sobre mim. Neste momento, os metalúrgicos de São Bernardo do Campo participam de uma assembleia para votar uma nova proposta patronal para a campanha salarial deste ano. As últimas propostas foram rejeitadas pelos trabalhadores. O repórter Jomiag conversou com sindicalistas pouco antes do início da assembleia. O processo de negociação da parte econômica teve como primeira proposta dos sindicatos patronais o reajuste somente do INPC. Mas, como nós já havíamos assumido um compromisso com a categoria de que esse ano teria que ser diferente daquilo que foram os últimos 3 anos, que esse ano nós precisaríamos ter um bom aumento real, essas propostas foram recusadas e nós retomamos as discussões com os sindicatos patronais e durante as conversas ofereceram 4%, ofereceram 4,5%, cogitaram a possibilidade de dividir e deixar o aumento real para 2019, agora só aplicar a inflação. Então, teve todo um percurso de discussões que acabou culminando no que eles chamam de última proposta por parte dos sindicatos patronais, de 5% de reajuste, que significa 3,64% de inflação, mais 1,31% de aumento real. Depois de muita luta, né, de muita mobilização dentro das fábricas, cobrança com as fábricas, de eles irem lá procurar o seu próprio sindicato e fazer a cobrança, parece que agora nós temos uma proposta que hoje vamos colocar aí para os trabalhadores verificar se é isso mesmo que a gente quer, né? Porque quem dá o tom da campanha salarial, nós estamos negociando, mas quem decide a campanha salarial são os trabalhadores e as trabalhadoras. O repórter Jomiag fala agora ao vivo da Assembleia dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Jô. Duas. Ninguém? Ok. Então vamos votar. Então vou votar primeiro quem acha que não tem que ter
metalúrgicos, onde eles estão analisando uma nova proposta. Agora sim. Todos os telespectadores da TVT, a gente está ao vivo aqui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, na regional de Diadema, onde está acontecendo uma assembleia da campanha salarial dos metalúrgicos 2018. Aqui nos metalúrgicos são divididos em 9 grupos e dependendo do setor, nós estamos votando agora algumas deliberações. Bom, são 9 grupos de negociações. 6 apresentaram proposta e 3 não apresentaram. A gente está aqui com a Michele, que vai explicar um pouquinho o que foi aprovado, Michele. Então, foi aprovado a garantia das cláusulas sociais, e que é uma das conquistas mais importantes nesse momento que nós estamos passando. São cláusulas que garantem os direitos dos trabalhadores, que hoje a reforma trabalhista vem querendo tirar. Outra coisa importante, nós conseguimos 5% de aumento na maioria dos grupos, né, representados aqui nessa Assembleia, e aqui a gente está frisando muito a importância dessa conquista, pois as cláusulas sociais do Estado de São Paulo são uma das cláusulas que mais garante os direitos dos trabalhadores. E vocês também aprovaram uma contribuição. Sim, nós acabamos de aprovar a taxa de contribuição para quem não for sócio ter o direito, ele vai ter que pagar uma taxa, porque devido agora ao novo sistema de financiamento do sindicato, tem que ser votada e aprovada na Assembleia, e acabou de ser aprovada. Obrigado, Michele. Então a gente falou com a Michele Marques, que é uma das diretoras do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A Flávia, com você. Obrigada, Gê, pelas informações. E o seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma ou um livro? Logo depois do seu jornal, é só entrar no facebook.com/RedeTVT, registrar o seu voto e deixar um comentário. E se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, manda aqui pra gente para o seu jornal. O número é o 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Na sexta-feira, antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. E daqui a pouco, depois do seu jornal, a TVT exibe entrevista com o candidato a presidente Fernando Haddad. Ele é o entrevistado pelo jornalista Bob Fernandes. Não perca, logo mais às 7h45 aqui na TVT. E a investigação policial concluiu que o assassinato do mestre Moa do Catendê foi motivado por briga política. Ele foi morto em Salvador há 10 dias por um eleitor de Jair Bolsonaro. O assassinato de Moa do Catendê tem sido lembrado em todo o país em manifestações contra a intolerância e a violência, como que está ocorrendo aí em Salvador no final de semana. A morte dele se tornou uma bandeira contra outros crimes que têm sido cometidos por grupos bolsonaristas nesta campanha eleitoral. E a gente encerra com uma homenagem ao Dia da Música Brasileira e também ao mestre Moa do Catendê, ao som de Caetano Veloso. E a luta continua. Mestre Moa foi ferido pelas costas, covardia. Logo ele tão querido, a beleza da Bahia. Mestre Moa Badauê, derradeira capoeira. Um artista, um herê, triste faca traiçoeira. Mestre Moa tomba morto, tombam nossos corações. Nossa história sangra junto, somos 1000, somos milhões. Mestre Moa imolado pelas mãos do opressor, nos discursos entoados de tortura, de terror. Mestre Moa, redenção, nós seremos sua voz, suas pernas, suas mãos, venceremos seu algoz.
Olá, pessoal. O seu jornal já acabou, mas os comentários ainda não. Vou ler o último, que é o do Luciano Ferreira Batista. O Brasil é o único país sul-americano que não puniu os torturadores e essa ameaça está de volta novamente. Bom, agradeço a todos que participaram aqui comentando, interagindo comigo nesta quarta-feira. Continue participando e enviando comentários. Agradeço também pela companhia e não se esqueçam, amanhã pontualmente às 7 da noite tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande e até lá!